domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos aí no seminário da CPAD, Tempo, Bens e Talentos, lições que nós estamos ensinando nesse terceiro trimestre de 2019. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm curtido, que têm se inscrito no meu canal. O meu muito obrigado, isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho notado aqui, não sei se os professores também têm notado, até seria interessante se a CPAD olhasse para isso. Nós temos lições que vêm com muito conteúdo, então se a casa publicadora lá, na hora de confeccionar as lições, na hora da correção que eles fazem, resumir isso para nós era mais importante, porque uma lição vem com um conteúdo, a outra vem com um conteúdo maior, e isso é ruim para os professores, porque nós temos aí o máximo na escola, às vezes 40 minutos, 50 minutos, para poder estar explanando a aula, a lição, e às vezes essa diferença de conteúdo que vem trazendo as lições da CPAD, eu acho que ela não está ajudando. Então, eu acredito aqui que, coisa minha, não sei como está vendo os outros professores, mas eu acredito que a CPAD precisa trabalhar aí de maneira que possa fazer um resumo melhor, para que fica melhor para que os professores possam ensinar. A lição de hoje é a lição de número 5, a mordomia da igreja local. Lembrando que essa lição está disponível em meu site, ali em slide, para facilitar o trabalho dos professores. Para baixar, basta clicar no endereço aqui na descrição abaixo. Quero mandar um abraço lá para o José Valdir de Almeida. Ô José Valdir, estou sentindo falta aí dos seus comentários. O que aconteceu? Você não está comentando mais as lições. Um abraço a todos os internautas que têm me acompanhado. Dizendo você que talvez por um motivo ou por outro não pode estar na escola dominical, fique comigo, eu vou ser um pouco sucinto, mas vou procurar ensinar a lição de maneira que seja como você estivesse na igreja. Isso para aqueles que não podem congregar, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre a mordomia da igreja local. Quer dizer, a obrigação, Deus nos deixou a igreja local para nós congregarmos. Textual: escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então aqui nós estamos falando como andar na casa de Deus, aqui já está falando de igreja. E a verdade prática diz: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A introdução, ela diz: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Então, meus queridos, é muito importante, eu acho muito interessante que nós precisamos estar congregando na igreja local. Só que nós precisamos entender que desde ontem, mas principalmente hoje, com tantos entretenimentos que existem, nós precisamos ter uma didática melhor do nosso trabalho na igreja para servir ao Senhor. A palavra, trazer a palavra de maneira que ela possa atingir corações, que as pessoas que vêm trazer a palavra que estejam preparadas, que as pessoas vão cantar, que estejam ensaiadas para cantar, senão cantamos todos juntos com a igreja. Nessa lição nós refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo, e que o Espírito Santo nos guie nesse estudo que nós vamos dar prosseguimento agora. É muito importante a igreja local para nós desfrutarmos da comunhão. Tanto é que, por exemplo, congregações, igreja pequena, parece estar ficando melhor de congregar, porque as congregações grandes
nós estamos tendo aquela falta, aquele contato, né? Aquele social, e daí nós estamos até talvez não conhecendo muitos irmãos, porque nós estamos com falta de vivermos a comunhão. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: apresentar a mordomia dos bens espirituais. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos apresentar a mordomia dos bens espiritual. Eu acredito que o professor já explicou para o aluno o que é mordomo e o que é mordomia. E quem não sabe ainda, volta lá nas minhas lições aqui. Lá na primeira lição eu estou explicando o que é mordomia e o que é mordomo. Vem explicando de maneira que você possa entender, né? Que mordomo é aquele que toma conta dos bens do seu senhor, é aquele que tem mais responsabilidade, é aquele que foi entregue a ele toda a confiança. E mordomia é aquilo que foi entregue para ele cuidar. Então no 1 nós veremos a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Então a nós foi confiada a proclamação da palavra de Deus. Então há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus já falou com Moisés, quando apareceu Moisés ali na sarça, né? E falou por intermédio de outros profetas, né? A partir de Samuel, que alcançou até Malaquias, né? E nos últimos dias ele revelou-se através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Que ele veio revelar a glória, veio implantar o reino de Deus aqui na terra. Então hoje os pastores, os evangelistas, os discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Vocês viram aí, professores, que nós fazemos parte também desta mordomia que foi entregue a nós, que é o ensino da palavra de Deus para os nossos alunos da escola dominical. Então por isso, né, baseando-se nisso, devemos zelar desta palavra de Deus, né? Nós precisamos estar lendo, estudando com profundidade, né? Realçando o seu inestimável e infinito valor. Num culto de pregação, né? Ou num culto de ensino, a palavra de Deus tem que ter prioridade. Então, se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Então nós precisamos ter cuidado, né? Aqueles que estão ensinando a palavra de Deus têm que estar conforme ela nos alerta, nos orienta. 2. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Então, meus queridos, nós vamos ver no decorrer da lição que para evangelizar todos os tipos de pessoas, nós também precisamos de uma estrutura. E às vezes eu faço alguns comentários e as pessoas dizem: o professor é muito crítico. Não, meus queridos, eu quero trazer alguma coisa de maneira que nós possamos entender. Então nós vamos evangelizar todo tipo de pessoa. Então nós precisamos de uma estrutura. Lá na frente eu vou falar, nós vamos evangelizar pessoas que não têm casa para morar. Nós vamos evangelizar prostitutas, drogados, né? E tantas pessoas. Qual a estrutura que nós estamos preparando para depois discipular essas pessoas? Então, de acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e a fora de tempo. Então, somente ela pode transformar o interior das pessoas. Às vezes eu fico pensando, a nossa grande preocupação em construir suntuosos templos. Eu não achei na Bíblia ainda que templos vai nos dar galardão. É importante, é claro que nós gostamos de uma igreja bonita, mas eu quero saber se nós temos estrutura para atender o chamado de Cristo, a mordomia da evangelização. Porque todavia, paralela à evangelização, deve ocorrer o discipulado, um discipulado eficaz. Que esse é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal, no curto, médio e longo prazo. As pessoas não vêm prontas. Quando você ganha um morador de rua para Jesus, você vai ter que fazer um trabalho com ele. Quando você ganha uma prostituta para Jesus, você vai ter que fazer um trabalho com ele. E esse trabalho
pode ter um curto prazo, pode ter uma média duração e uma longa duração. Então, sem discipulado não há aprofundamento da fé. Perseverança, fidelidade, maturidade cristã, tudo tem a ver com o discipulado. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo. Mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Meus queridos professores, eu gosto da escola dominical porque nós trabalhamos, quando nós fazemos uma coisa de maneira correta, nós estamos discipulando os novos convertidos, discipulando os cristãos, né? Fazendo com que eles entendam a doutrina da palavra de Deus. Hoje, grande parte dos ministérios não estão mais preocupados em discipular. Cada obreiro, principalmente cada pastor, está preocupado em fazer seu melhor sermão. E aí esquecendo que precisa treinar pessoas para amanhã substituí-los. Esquecendo que precisa treinar pessoas para ir aos valados, para ir aos bairros da cidade e levar a palavra de Deus. Muitos da liderança não se preocupam em discipular e depois querem ver a igreja crescer. Não vai crescer. 3. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Então, as pessoas hoje, meus queridos, já não estão mais buscando os dons espirituais. Estive nesse final de semana na Igreja Assembleia de Deus de Glória de Dourados, e ali estava falando, ministrando a palavra de Deus acerca da nossa preocupação com a volta de Jesus, pois nós estamos mais preocupados em realizar os nossos projetos. Está ficando para segundo plano. E o que está acontecendo? Nós temos uma igreja hoje onde o Senhor não opera. Nós não vemos milagre, não vemos maravilha, sendo que a igreja ela foi constituída no poder do Senhor. E aí os dons e a unção da igreja, os dons da igreja, ele é confirmado pela pregação da palavra, porque somente através da palavra que glorifica a Deus. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos cristãos, aos salvos. Cada um deve administrar o dom que recebeu do Senhor, de maneira que ele esteja colocado como bons despenseiros das multiformes graças de Deus. Na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais está lá em Coríntios capítulo 14, verso 40. Então nós precisamos entender, nós precisamos ler a palavra de Deus, para que nós possamos colocar em prática os dons espirituais, de maneira que ele vem contribuir para o crescimento do Evangelho, para a salvação de almas. Então, por esse motivo, certas práticas estranhas, movimentos pentecostais, não devem ser estimulados nem tolerados no culto público. Olha, eu vou citar uma coisa aqui. Então veio o neopentecostal e entrou dentro da Assembleia de Deus, e agora é isso que nós vemos na Assembleia de Deus. Mas está aqui, está na lição. Eu hoje tenho respaldo, uma coisa que eu sempre lutei contra, hoje eu tenho respaldo dentro da lição. Então, muitas coisas não deveriam ser toleradas. As pessoas que dizem que está cheio do Espírito Santo e começam a marchar. Outros começam a pular. Outros começam a correr de um lado para o outro na igreja. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado. Outros começam a sapatear. Outros fazem aviãozinho. Então, meus queridos, eu venho combatendo isso há muito tempo. Quem recebe o dom do Espírito de Deus precisa também saber administrar aquilo que Deus deu na sua vida. Precisa proceder, policiar, para que tudo seja para a glória de Deus. Hoje nós estamos vendo as pessoas dizendo que estão cheias do Espírito Santo, causando escândalos. Então chega, ô pastor, ô professor, se na tua escola aí tem alguém fazendo aviãozinho, sapateando, pulando, marchando, ouça a lição dele hoje. Em vez de você ficar pulando, fazendo aviãozinho na igreja, vá pregar o Evangelho. Vá fazer a diferença. Porque o escritor aqui está dizendo, não passa de
meninice, imaturidade. Muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Eu passei um dia desses para vocês aí, um rapaz que estava se tentando fazer um aviãozinho, ele deu o pé, derrubou o vaso e continuou fazendo. Todo mundo, qualquer cristão, sabe que ali não tem nenhum tipo de espiritualidade. Segundo o objetivo específico da segunda parte da lição, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. Meus queridos, nós estamos pecando muito. Eu vou comentar agora esse tópico, é que eu procuro resumir o tempo aqui para que você possa assistir todo esse vídeo. É muito importante. Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra e assistência social. Então a assistência social, ela não começou hoje. Nós vemos lá Levítico 15, Deuteronômio capítulo 15, falando sobre a preocupação com o próximo. Nós chegamos aí no Salmo 1. O 1 em 1 diz, nos Salmos, Davi, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi não está dizendo aqui, dizendo que as pessoas, por estar no Evangelho, que elas vão ser ricas, vão ser isso ou vão ser aquilo, mas porque elas estão dentro do chamado a servir ao Senhor. E aí eles estão na comunhão, e quando na comunhão também é o partir do pão, e por isso muitos que não tinham o que comer eram ajudados. Então certamente isso, quando Davi falou, ele já tinha dado avançada. Ele podia concluir que Deus prevê tudo, que Deus cuida dos seus, que Deus não desampara jamais aqueles que o servem. Ele usa o seu servo para ajudar o outro. Ele manda, eu mesmo. Não foi uma nem uma só vez, não, que o Senhor falou comigo para mim e levar algo para alguém que estava necessitando. Por quê? Porque o Senhor cuida. Não vai ficar desamparado. Na nossa igreja ninguém vai ficar desamparado. Se lá tem falta na tua casa, quando a congregação, nós estamos falando da mordomia da igreja local, quando a igreja local vive em perfeita comunhão com Cristo, a hora que faltar pão na casa de um irmão, vai ter quem vai levar. Nós temos o trabalho de assistente social dentro da igreja. Nos Provérbios, informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Nós estamos tendo, meus queridos, nós estamos vendo essa lição falando de ação social. Nós estamos tendo muito crente miserável, não abre a mão para nada, estão mais ligados a seus bens, agarrados a seus bens do que a obra de Deus. E Jesus, quando ele foi chamar seus discípulos, ele dizia: deixa isso, vem e segue. Mateus está trabalhando, vem e segue, significando que aquelas pessoas deixaram a função, deixaram o seu trabalho para seguir a Jesus. E nós, é a obrigação nossa de cuidar daqueles que têm necessidade. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade dos irmãos. Irmão, na igreja local tem irmão passando necessidade. Será que isso pode? Então nós precisamos rever a nossa maneira de servir a Deus. O 1 e 3 diz: nos profetas. Então Isaías, Jeremias, os profetas, que eram o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Ezequiel protestou contra Jerusalém pela sua omissão em atender os pobres. Veja bem, meus queridos, o Senhor cuida do seu, o Senhor tem exército. Na igreja nós somos o exército de Deus. E nós somos impulsionados a ajudar aquele irmão que está com necessidade, a suprir a necessidade daquele irmão. É assim que funciona. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos e viúvas e estrangeiros. Naquela época havia muita guerra, e as pessoas iam para a guerra e lá morriam, e as viúvas
ficava desamparada e por isso era preciso ser cuidado. 2, assistência social no Novo Testamento. Agora, nós estávamos no Velho Testamento, agora vamos ver se que continua a assistência social. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Aqui no Novo Testamento. Nos Evangelhos. Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. O que isso mostra? Mostra que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Muita importância. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Eu venho batendo nisso. Obreiros que estão dirigindo a igreja dele não cresce, porque ele não tem obra de assistência social. Ou você que dirige congregação. Meus queridos irmãos, se eu dirigir uma congregação no final do ano, irmão, não mostrar crescimento, eu não quero dirigir congregação, porque Deus não está no negócio. Agora nós vemos obreiro dirigindo congregação, passa 1 ano, passa 2, em vez de aumentar, o centro diminui. Meu querido, vem cá. Professores, alerta os irmãos que dirigem congregação, faça assistência social, assista aqueles que estão mais necessitados, procure conhecer o estado daqueles que comungam contigo na congregação. Eu já falei, professor, vem cá, faz isso aí, um dia experimenta. Cada um traz uma marmita de casa. Nós vamos hoje, depois da escola dominical, não sei que hora que termina, sempre é das 8 às 10 horas. Nós vamos fazer aí um momento de louvor, ou vamos trazer um aconselhamento. O que você vai fazer? Cada um traz uma marmita e nós vamos comer junto aqui. E faz uma troca de marmita, isso é interessante. Hoje é barato comprar aquelas marmitas para poder fechar elas. Compra tudo igual, aí mistura. Cada um vai chegar lá e pegar uma marmita. Comer com singeleza, com simplicidade. Não importa a casa que ela foi feita, a casa do homem de Deus, da mulher de Deus que ela foi feita. Mas nós vamos aproximar essa comunhão. A congregação, como eu disse, tua congregação vai crescer se tu fazer um trabalho de assistência social. Mas faça olhando olho no olho. Primeiro conheça cada irmão que você tem. Se os irmãos não têm necessidade, vamos ajudar pessoas e vamos trazê-las para a igreja. Não obriga elas a aceitar Jesus. Ensina a palavra, que o Espírito Santo vai tocando, vai trabalhando. Daqui um dia ela mesma vai dizer, eu quero ser crente. Vamos ver a assistência social nos Atos dos Apóstolos. Os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Vejam, meus queridos, hoje, claro que eu não vou pedir para o professor fazer essa pergunta, para não diminuir ninguém, mas se você perguntar para um diácono o que é diácono, ele não sabe. Qual a função do diácono, não sabe. O diácono é aquele que trabalha na assistência social. A igreja tem um monte de diácono e não tem assistência social. E a assistência social está na mão de outras pessoas. Então, consagrou um diácono que não estava preparado para a ação social. Por quê? Meus queridos, com tanto diácono que tem nas igrejas, nós sempre temos uma ação social gigantesca. Dentre as características da igreja primitiva, vemos que os crentes tinham tudo em comum. É outra coisa. Se você acha que você é maior do que alguém, que você possui mais isso aqui, pronto, você não vai render em nada. Nas epístolas de Paulo, o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e os carentes. Não adianta nada, meus queridos, dizer que temos o evangelho, mas não temos amor e não socorremos os necessitados. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção. Porque, meus queridos, se você dizer que tem fé, mas não tem obra, isso significa que a fé sem as obras é morta. O 3, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo ou de marxismo ou da teologia da libertação para acolher e cuidar dos necessitados.
Então, meus queridos, nós vimos que os representantes dessas ideologias usam ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuar-se no poder. Vem para cá que você vai ser liberto disso ou liberto daquilo. E aí, o que eu digo, congregações, como eu estava dizendo, ter o trabalho de assistência social, atenda primeiro os irmãos, depois atenda aqueles que não professam a mesma fé. Mas não faça isso como uma base de troca, deixa o Espírito Santo tocar na vida dele. Pois infelizmente o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. É o político que é o toma-cá da lá, e a igreja quer entrar por esse mesmo caminho. Isso é ruim. Então, que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos, que se acha entre certos grupos? Falei há pouco, a prostituta se converte, mas quem vai discipulá-la? Qual a estrutura que tem para isso? O morador de rua que não tem casa para morar, o drogado, o faminto, o deficiente e o deprimido. Como trabalhar com essas pessoas se nós não preocupamos numa estrutura? Então é preciso, à luz do exemplo do nosso Salvador e dentro da nossa possibilidade, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Então, meus queridos, não é só ler a Bíblia e chegar lá, contar uma história e achar que pregou bonito. É pensar de como atender as pessoas. É procurar possibilitar meios para que as pessoas prossigam na fé servindo ao Senhor. Então, meus queridos, sejamos zelosos na mordomia da ação social. O objetivo específico da terceira parte da lição: conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre esse fenômeno. Professor de escola dominical, o que você está fazendo para dar o melhor de você, para que as pessoas tenham prazer de vir para a escola? Liderança de igreja, o que você está fazendo? Então, meus queridos, eu sempre me preocupo, às vezes a igreja está tendo bastante desigrejado, mas a maior culpa está naqueles que lideram. Tem aqueles que querem pregar uma fome de pregar e não discipulam, não ensina outros. E aí o que acontece? A igreja não sai daquele tamanho, vai crescendo no reino familiar. Então, meus queridos, um dos maiores perigos desse movimento é essa falsa ideia, já que a igreja, que sou eu não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local, porque a igreja sou eu. Então, meus queridos, aí nós precisamos entender. Não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente ao contrário. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação. Alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, que é o cabeça da igreja, mas ame também a igreja local, que é onde está ali o seu corpo, os irmãos reunidos formando um só corpo. Então, seja grande ou pequena. Eu gosto mais de igrejas menores. Não é que eu não quero que tenha igreja grande, mas eu gosto de congregar em igreja menor, porque você conhece melhor o povo e você tem oportunidade também de levar uma mensagem. As igrejas grandes hoje, eu não sei como está acontecendo aí na sua cidade. Até gostaria que você comentasse aqui embaixo, que eu queria entender. Parece que agora a Assembleia de Deus quer que somente o pastor pregue. Não estou dizendo que o pastor não deve pregar,
Mas, meus queridos, para quem está na igreja todo dia o pastor pregando, vai cansar. Nós somos seres humanos, vai cansar. Um dia desse eu ouvi Silas Malafaia dizendo que ele põe os outros para pregar. E aí é por isso que a igreja dele está crescendo e fazendo discípulo. Se a Assembleia de Deus pegar essa linha de só o pastor presidente que vai pregar, só o pastor dirigente que vai pregar, daqui a um dia muitos obreiros estão saindo para outras igrejas. Porque todos os obreiros são chamados. Você não deve pregar só na igreja, você deve pregar lá na rua, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho. Mas todos os obreiros gostam de estar pregando a palavra de Deus, que até também, tudo isso eu digo, faz parte de um treino. Se você não prega, você perde aquele dom de pregar. Então o dom ele precisa ser trabalhado a cada dia. E não sei, vê aí para mim, escreva aí embaixo que eu quero entender isso. Parece-me que agora nas Assembleias de Deus, somente o pastor pode pregar. Então vocês vão ver, daqui a um dia, muitos obreiros saindo da Assembleia de Deus e fundando igreja e indo para outras igrejas. A culpa é de quem? Da liderança. Porque aqui nós estamos falando de ação social e também de discipular. Se você não discipular, se você querer trabalhar sozinho, você não vai à frente. Então mais vale quem trabalha por 10 do que quem põe 10 para trabalhar. Mais vale quem põe 10 para trabalhar do que quem trabalha por 10. Líderes cristãos como mordomos. Os pastores da igreja locais como mordomos cristãos têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Ei pastores, ei ministro, Deus confia as almas, você tem que discipular. Então essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Jesus ensina-nos como cuidar das almas que Deus confiou. Então, Jesus cuidava tanto, meus queridos, que ele lavava os pés dos discípulos. E ele disse, eu estou dando exemplo, e eu quero que vocês façam assim. É assim que vocês devem servir. É maior quem serve. Quem é maior, quem serve ou quem está na mesa? O maior é quem serve. Não é maior para alcançar cargo na igreja. Né? Se você quer chegar pastor, comece limpando a igreja. Pare com isso. Não é isso que Jesus falou. Ainda vou fazer uma pregação sobre isso, porque tem muitas igrejas que os pastores dizem assim, se você quer crescer, comece limpando os bancos da igreja. Nada disso, Jesus não falou isso e Jesus não ensinou isso. 3. A mordomia dos membros e congregado. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade. Então, qual é a capacidade? Você tem capacidade de estudar a Bíblia e trazer uma palavra que tem alvo, que toca lá no coração, tanto dos cristãos como dos ouvintes? Então, você vai exercer essa mordomia que Deus te deu, é o ministério da palavra. Se você tem o dom de orar, você vai usar essa mordomia orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e pessoas que estão afastadas. Então, também pode estar liderando departamento e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. Só que acontece o seguinte, eu não sei como é que está aí na tua igreja, mas a liderança não delega. Se delegasse, treinasse, não é só mandar fazer, ou professor de escola dominical, você não tem que mandar só o teu aluno fazer, você tem que instruir como fazer. É por isso que quando nós vamos em um culto, aí tem aquela desorganização. Não estamos treinados para aquilo. Nós deveríamos estar treinados para quando ir num culto na casa, quando ir num culto fúnebre. Nós vamos num culto fúnebre, cada um fala o que quer. Está errado. Nós precisamos estar treinados para fazer a boa obra de Deus. Conclusão, a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. Então, meus queridos, é um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos confiou, que Ele nos deu. Mas que sejamos mordomos fiéis na igreja em que congregamos
e que amamos a Deus, que aprendemos a amar o próximo, que amamos a igreja onde nós congregamos, que ali nós possamos congregar com alegria, para nós valorizar mais e mais a igreja local. Que Deus abençoe a todos os internautas, e na próxima aula nós vamos estar falando sobre a mordomia da adoração. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.